Olá, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Dalila Almeida Lima, sou médica veterinária, especialista na área de dermatologia veterinária e hoje eu escolhi um tema muito importante, muito relevante para falar aqui com vocês. É o uso indiscriminado de antibiótico nos pets, como que esse uso pode estar refletindo, né, na saúde dos pets, e não só dos pets. Inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre os animais de grande produção também, né, sendo este um problema global em medicina veterinária e saúde pública. Então, lembrando que para acessar, né, o Telesaúde, além das teleaulas, nós temos as teleconsultorias, onde vocês poderão tirar dúvidas ou ter uma segunda opinião de casos clínicos com especialistas da sua área ou de outras áreas, né, acessando o site e clicando em teleconsultorias no site do Telesaúde. Então, como que surgiu, né, pessoal, a resistência bacteriana? Ela veio surgindo há bastante tempo, há mais de 20 anos atrás surgiu essa questão de resistência, né, dos antibióticos aí, das bactérias frente a esses antibióticos. Então, ela é considerada um risco na saúde humana e na saúde animal também. Por quê? Porque nessas duas áreas ainda é observado e ainda existe muito uso excessivo e incorreto de medicamentos que estão disponíveis para controle e tratamento de infecções bacterianas. Então, a ampliação do problema, ela poderá dificultar o tratamento se a gente não tomar medidas preventivas cautelosas aí. A gente tem que começar a tomar muito cuidado no antibiótico a ser prescrito, né? E aí tem que avaliar sempre a questão de que existem bactérias super resistentes e aí a gente deveria estar utilizando sempre com cultura, né? Com um diagnóstico correto com cultura bacteriana. E aí essas doenças, elas podem se espalhar rapidamente, porque as bactérias começam a se multiplicar e visto que essas bactérias são super resistentes, elas vão passando como se fossem clones, né? Uma para as outras. Eu achei interessante que a Organização Mundial de Saúde, ela já promove uma campanha, né, para conscientizar a população, profissionais de saúde, gestores públicos, sobre os impactos de dimensões sociais, econômicas e ambientais causados pela resistência bacteriana. Então, a resistência bacteriana, ela é uma alteração assim, bem grave e bem drástica mesmo, que muitas pessoas elas ainda olham com desdém, não observam que realmente isso num futuro, daqui 20, 30 anos, em 2050, por exemplo, se a gente não tomar o devido cuidado e as devidas medidas preventivas, vai ter muita morte e assim, medicamentos que não vão ser eficazes mais. As bactérias estão tornando tão resistentes que a gente vai ter protocolos aí que não vão ter resposta, não vão estar atuando nessas bactérias super resistentes. Esse trabalho é um trabalho de 2015, que fala sobre a utilização de hormônios e antibióticos em produtos alimentícios de origem animal, sobre os aspectos gerais e toxicológicos, e nesse estudo a gente observa que a quantidade de fármacos veterinários usados nas criações animais, elas ainda são altas, eles não conseguem ter um controle e dizer o quanto ao certo de antibiótico é utilizado nas criações, né, de porcos, de aves, e eles representam em torno de 70% dos compostos, né, que aí eles designam como de utilização como antibiótico. Por que eles ainda utilizam muito antibiótico nessas criações de aves e porcos? Porque eles estipulam que usando esses antibióticos eles vão ter um controle preventivo do manejo de doenças, evitando assim com que mais animais morram e eles possam ter um bom desempenho nesses animais. E aí tem o quê? Maior produtividade, ganho de peso, né? Produz mais carne. Então, se eles fossem fazer um manejo, os produtores eles acreditam que essa grande população de animais, para ser feito um manejo, gasto e com higiene, medidas higiênicas, porque são sempre animais muito aglomerados, para eles ia ficar muito mais caro o custo. Então, eles preferem utilizar antibiótico. É onde a gente tem que começar a falar e atuar mais e a orientar a forma correta, porque esse uso abusivo, esse uso indevido nessas produções
está causando alterações nas paredes ali das bactérias, né? Essas bactérias se tornam resistentes e o antibiótico não faz mais efeito. Ele não consegue alterar ali a parede bacteriana dessas superresistentes. Então, quando se usa um antibiótico nesses animais, você elimina não só bactérias ruins, mas bactérias boas também. E aí esses animais começam a ter resíduos nos alimentos. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma cadeia, que eu vou mostrar mais adiante para vocês. Então, aqui, ó. O uso de antibióticos de forma excessiva, ele pode estar sendo passado de animais, os animais podem estar sendo, vamos lá, os animais eles podem estar albergando aí, né, por um período de 5 a 7 dias, quando está em tratamento, às vezes quer tratar alguma doença, né, alguma alteração que seja de diarreia ou algum animal que está com alguma alteração que eles tenham que usar o antibiótico. Então eles tratam e aí se não respeitar o período de carência, esses antibióticos são transportados aí como resíduos nos alimentos. E aí piora muito mais a questão da saúde humana. Então é uma via que você começa a observar aqui. O humano come a carne que veio ali com resíduo, né, de antibiótico, ou muitas vezes fez uma pressão de seleção que veio com bactéria super resistente, e aí isso pode estar sendo eliminado onde? Pode estar sendo eliminado nos alimentos, né, nas fezes, na agricultura, pode estar sendo que as bactérias resistentes aos antibióticos, elas podem se manter no alimento que recebeu adubo animal. Então, muitas vezes os resíduos ali que ficam, né, nesses alimentos, eles podem estar sendo transportados nessa cadeia. E muitas vezes os humanos também tomam, nós humanos, né, por conta própria, antibióticos sem a prescrição médica devida. Isso também é uma questão grave que a gente tem que observar, porque quanto mais você toma antibiótico sem a devida prescrição médica, sem saber que bactéria que é e o que você está tratando, mais você causa resistência a elas. E aí, quando for necessário tratar uma doença que seja bem mais grave, elas já não vão conseguir, os antibióticos já não vão conseguir, porque elas já vão estar resistentes a essas classes de antibióticos novas também, que são mais potentes. Então, como que surgiu a resistência em aves e suínos? Principalmente pela questão que eu disse para vocês do uso de estimulantes do crescimento junto com antibióticos. Então, eles utilizam em quantidades um pouco menores nesses alimentos ou até na água, eles utilizam para evitar que eles tenham doenças e que essas doenças se disseminem, matem o plantel todo e para ter uma maior produtividade. Só que tem essa questão que eu disse para vocês, que fazendo isso, eles começam a selecionar até as bactérias boas do intestino desses animais também. E começam a ter alterações de imunidade, as bactérias cada vez se tornam mais resistentes. E se os produtores não respeitam o período de carência, nós podemos sim estar ingerindo alimentos que tenham bactérias super resistentes também. Visto que o recomendado é sempre alimento bem passado, né, cozido, tudo certinho. Então, o potencial de uso dos antibióticos, eles eram utilizados e ainda são, né, como promotores do desenvolvimento animal. Isso foi descoberto em 1940 em aves que consumiram ração, a qual foi adicionada uma dose subterapêutica de antibiótico. Por isso que a gente observa que eles ainda utilizam. Existem algumas leis aí que devem ser tomadas, né, e a partir de 2018 a gente observa que alguns antibióticos foram proibidos e eles hoje estão fazendo mais análises laboratoriais nesses frigoríficos, nesses estabelecimentos que fazem o abate e exportação dessas carnes, para que não tenha um resíduo aí de bactérias que possam ultrapassar o P50, que eles falam que seria a dose máxima aí de quantidade de micro-organismos, de salmonela, de E. coli, por exemplo. Então, sempre está sendo trabalhado nesse foco, para evitar que nós humanos possamos ingerir alimentos com contaminações bacterianas também. Esse é um trabalho que foi da revista, né, do Globo, da G1, e cientistas detectaram que no Brasil tinha uma bactéria resistente à maioria dos antibióticos. E essa bactéria é justamente a bactéria que a gente encontra nos alimentos, que é a E. coli, né? Então, eles detectaram o primeiro paciente infectado pela versão resistente da bactéria Escherichia coli, que tem o gene MCR1. Essa é uma bactéria muito patogênica e ela é
principalmente encontrada em alimentos, né? E ela pode sim ser muito enterotóxica, né? Causar várias diarreias, várias alterações. Então, por que essas bactérias se tornam super resistentes ou resistentes? Quando se faz a avaliação da cultura, aqui você observa em vermelho é um crescimento bacteriano em uma cultura, e em branco, com esses pontinhos, é o crescimento do halo, de formação do halo de cada bactéria, dessa bactéria em específica, né, frente aos antibióticos utilizados. Então, esses antibióticos que ficou só com um pontinho e não formou halo, é porque a bactéria foi resistente a esses antibióticos. Então, olha a quantidade de antibióticos que ela foi resistente. Então, a gente diz que essa bactéria é o quê? Uma bactéria multiresistente, né? Resistente a vários antibióticos. Então, o que é importante? Eu estou falando só um pouquinho dessa parte de saúde pública para a gente entrar nos pets. Importante nessa parte de saúde pública, para a questão da contaminação e de bactérias super resistentes, eu vejo que é extremamente importante ter um controle governamental, um controle das organizações mundiais de saúde, né, dessa questão do mapa, da agrodefesa em si, um controle de todos os órgãos de saúde, para que fosse fiscalizado, né, e orientado que o uso indevido teria uma multa, né, poderia ser multado, teria que às vezes seguir algum protocolo para ver se os produtores comecem a fazer tudo mais certinho, porque é muito difícil, eu sei que é muito difícil controlar todos os ambientes, todos os estabelecimentos, e visto que muitos ainda usam de forma ilegal, né, de forma errada. Então talvez teria que tomar medidas aí preventivas, partindo do governo, dos órgãos governamentais também. A questão da lavagem das mãos, né, correta, dos alimentos e práticas eficazes que devem ser estimuladas para a prevenção da transmissão, isso já deve ser tomado, visto que esse ano foi bem melhor, né, porque com o coronavírus aí, acho que a questão da incidência de bactérias provavelmente diminuiu um pouco. O maior problema está relacionado com o uso indevido mesmo dos antibióticos, porque a contaminação e a disseminação entre nós, humanos, melhorou bastante com essa questão de prevenção, de lavagem das mãos, o álcool em gel. Carnes sempre devem ser cozidas, é importante seguir as recomendações médicas sobre os antibióticos, evitando o uso por conta própria, a interrupção do tratamento antes do prazo estabelecido pelo médico ou médico veterinário do seu pet. Quando a gente prescreve alguma medicação, ou até nosso médico prescreve alguma medicação e a gente já tem aquela melhora, aquela questão de você parar de tomar um antibiótico, passou por 7 dias, mas eu vou tomar só por 2, 3, só por 5, isso faz uma pressão de seleção nas bactérias também, e elas se tornam cada vez mais resistentes. Por quê? Porque a dose e os dias não foram os corretos, não foram os indicados. Aí elas começam a falar, opa, vamos fazer um mecanismo aqui diferente, vamos driblar esses antibióticos, porque na hora que vier eles novamente, nós já temos gene de resistência contra eles. Elas não são bobas, né? As bactérias são super espertas. Aqui foi em relação ao uso da colecistina, né, como promotor de crescimento em animais. O mapa ele já proíbe desde 2018, né? Então, em 30 de novembro de 2016, a instrução proibiu o uso, porém eles ainda deixaram autorizado o uso dessa substância até 2018, porque ainda havia em estoque. Mas ela é um promotor de crescimento à base de antibiótico que pode também causar algumas alterações e fazer com que as bactérias se tornem resistentes. Alteram o trato gastrointestinal dessas aves e aí começam a produzir aí bactérias super resistentes, porque elas pensam, nossa, destruiu todas as bactérias, aí sobrou um gene ali, uma bacterinha daquela bem potente, daquela bem ruim mesmo. E aí elas começam a proliferar, se disseminam e causam alteração, não só nos animais, né, como também ficam como resíduo ali nesse alimento. Aqui, falando nessa imagem, a gente observa que tem uma ave que quando ela utiliza antibiótico, a gente observa que ela utiliza apenas 10% de antibiótico como forma terapêutica, como forma de tratamento mesmo de doenças, né? E 90% dos antibióticos utilizados em aves são como forma de promotores de crescimento. Por isso que o pessoal fala, o frango, né? Compra carne de frango, carne de ave, hoje é só o hormônio e o veneno. Então, tem muito disso, que eles usam muito antibiótico ainda assim, nessas produções de larga escala, por essa questão de fazer um manejo preventivo para evitar que esse grande número de animais que estão sendo produzidos em período curto aí de 30 a 40 dias, né, para já ir para o abate, que eles não morram, que eles não tenham alguma alteração mais grave, alguma doença viral grave ou doença infecciosa bacteriana grave, né, e eles possam vir a óbito e aí
perder todo o plantel. E aí aquela questão de alimentos orgânicos, alimentos super saudáveis, seriam aqueles alimentos ao qual os animais foram criados, uma criação bem mais difícil de lidar, mas que tem sim medidas de controles mais naturais, tem como sim fazer controles mais naturais, e a gente produzir uma carne com 0% de antibiótico. Conseguimos sim, tá? E a resistência nos pets, né, que é o tema hoje da nossa aula. A resistência nos pets, ela já começou a surgir a partir de 2000, 2002, por exemplo, já veio umas resistências mais potentes, mas já tem muito tempo que a gente já começou a observar resistência, por exemplo, à penicilina, à cefoxitina e a outros antibióticos que são considerados antibióticos potentes na linha humana, que eles são testados em bactérias que são encontradas em cães e eles já começaram a apresentar resistência a esses antibióticos também. Então, vou falar um pouquinho em relação à resistência nesses animais. Então, por que a gente observa que tem muita questão de resistência aos antibióticos? Por que está se falando muito disso? Porque a gente observa que a população de pequenos animais no Brasil ela só vem crescendo em larga escala. E os pets hoje eles estão muito mais próximos dos seus donos, dos seus tutores, do que antigamente. Visto que antes eles ficavam fora de casa, às vezes no quintal, né? Não tinha aquele contato mais próximo com o tutor. Hoje, como o pet está bem próximo do tutor, e aí ao alcance do tutor ele consegue ver várias alterações nesse animal e levar para o veterinário, então muitas vezes ele chega a uma agropecuária, ou um pet shop, ou uma clínica veterinária e às vezes ele não quer fazer todos os exames, e aí o exame não está conclusivo, o que o veterinário, ou às vezes aquele dono de agropecuária, aquele vendedor, ele vai fazer? Já entra com medicação. E uma das principais medicações que são prescritas é o antibiótico. E isso faz com que essas bactérias comecem a se tornar resistentes, principalmente a certas classes de antibiótico, né? Então, olha para vocês verem, a população brasileira de pets, ela representa 141,6 milhões de animais distribuídos por todo o Brasil, dentre eles cães, gatos, peixes ornamentais, aves, né? Tipo canaranas e ornamentais e outros, como coelhos, às vezes hamster e outros animais. E essa população ela teve um crescimento muito rápido e muito exponencial de 2018 para 2019. Por exemplo, o crescimento de cães foi de 1,7%, de gatos foi de 3%, peixes 1,7%, olha, répteis e pequenos mamíferos 4%. Esses dias eu atendi um hamsterzinho, um porquinho da Índia. Então a gente percebe que quem não quer cão, quem não quer gato, tá pegando esses animais exóticos também para cuidar, né, para estar mais próximo ali da família. E a gente percebe que a população brasileira, num geral, nesses últimos anos, ela cresceu em torno de 4,5%. Se comparando com os animais de estimação, a gente teve um crescimento aí de 5,21%, então muito maior. A gente percebe que tem muitas pessoas que estão na sua casa que elas têm um animal de estimação. Às vezes não tem filho, não tem muitos parentescos, né? Mas ela tem sim um animal de estimação, ou um cão, ou um gato, ou às vezes vários animais dentro da sua própria casa. Esses são os dados da BIMPET 2019 e esses dados são os dados mais atualizados que a gente tem de que a população está crescendo e essa questão de resistência, ela é muito mais forte, se torna mais forte na medicina veterinária, vinculada junto com a medicina humana também, porque não tem como eu dizer para vocês se a bactéria encontrada no cão, que ela é uma bactéria específica do humano, se ela foi transportada de um humano ou se ela foi carreada, onde é que foi a contaminação. Então, hoje a gente fala que é uma medida de saúde única. A gente não tem que procurar culpados, e sim unir a medicina veterinária com a medicina humana e começar a tomar as medidas corretas, as medidas preventivas, as medidas aí com cautelas de uso abusivo para a gente tornar menos resistência possível, ter menos resistência possível dessas bactérias frente a esses antibióticos. Então, na parte de saúde animal dos pets, o que a gente trataria de infecções bacterianas aí que a gente estaria utilizando bastante antibiótico? Principalmente, eu na área de dermatologia veterinária, otites e piodermídeos.
Muitas otites eu consigo tratar só com medicação tópica, infecções do ouvido desses pacientes, né, seja cão ou gato. Mas as piodermites, a maioria delas, elas são piodermites que podem ser recidivantes. O que é isso, doutora? Que vem e volta, a infecção vem e volta, principalmente animais alérgicos, que é o que eu atendo mais, né, na dermatologia veterinária. A gente atende muito cães com dermatite atópica, que é uma doença alérgica que não tem cura, só tem um controle. Então, neste caso, a maioria deles pode fazer recidiva, porque às vezes tem uma alergia alimentar, uma alergia ambiental, foi ali naquele local que irritou a pele, faz alguma feridinha e começa a vir a infecção bacteriana, visto que a pele desses animais já tem bactérias residentes, e aí começa a cair uma imunidade, ter alguma alteração, as infecções vêm e voltam. E aí eu tô, juntamente com a UFJ, lá de Jataí, nesse trabalho de mestrado, né, no Biociência Animal, justamente para focar na questão de alternativas terapêuticas para as piodermites superficiais caninas. Então, eu vou falar um pouquinho depois desse projeto, desse trabalho, tá? Então, em otites e piodermites, dermatite, a gente usa bastante antibiótico. E em questões de hemoparasitose, eu ainda observo que muitas hemoparasitoses são tratadas sem ser hemoparasitose, então fazer um diagnóstico mais aprofundado, às vezes o exame de sangue deu uma leve anemia, plaqueta baixa, vamos focar mais e aprofundar mais no qual parasita, né? Qual parasita que está ali acometendo para ver se é realmente uma hemoparasitose. Porque às vezes o animal está só com uma anemia, uma plaqueta baixa, ou às vezes ele está com uma imunidade baixa por algum estresse e a gente já trata pensando que é hemoparasitose. Então tem que focar nessa parte também para evitar o uso indevido desses antibióticos. Diarreia, sejam elas de várias doenças aí de base, por exemplo, uma virose está com diarreia, aí trata a infecção bacteriana com o antibiótico. Às vezes fez alguma alteração alimentar, deu diarreia, intoxicou, comeu alguma coisa, sempre trata com antibiótico. Então tomar muito cuidado com esse uso. Muitas vezes a gente poderia usar medidas preventivas. O animal está só com uma diarreia, por quê? Porque trocou a ração e você já entra com antibiótico. Não, vamos começar a investigar mais, conversar mais com esse tutor, fazer uma boa anamnese, orientar o pessoal da agropecuária. Eles poderiam ajudar bastante na parte de orientar sempre, buscar um profissional, buscar um veterinário, né? Buscar um médico quando tem algum problema aí de dor, tá com alguma alteração, né? Tá com alguma infecção urinária, não se automedicar. Procurem sempre o médico ou o médico veterinário para que possam tomar todas as medidas aí de exames corretos, diagnóstico correto para o tratamento certo. Essa questão da automedicação, ela é muito grave também, tá, pessoal? Viroses, diarreias, infecções renais, muitas cistites, infecções renais, tem um pouco de bactéria. Eu hoje percebo que o exame de urina, nem sempre que ele vem com bactéria você tem que tratar. Às vezes é uma leve contaminação bacteriana que já existe ali na flora, né, da bexiga. E a gente já entra com antibiótico para tudo. Mata a bactéria boa, mata a bactéria ruim, mas depois faz uma pressão aí que vem com tudo. Vem bactérias totalmente resistentes. Já peguei um caso de cistite, uma pacientinha que enquanto a gente não fez cultura bacteriana e descobriu qual tipo de bactéria e qual antibiótico seria mais indicado para utilização, qual antibiótico não seria sensível, não seria resistente a essa bactéria, né? Aí a gente começou a fazer uma mudança aí nesse protocolo após essa cultura e teve um sucesso no tratamento, um sucesso na resposta. Então a gente só vai utilizar antibiótico se for necessário, quando for necessário, e não de forma abusiva, tá? Aqui é uma parte que eu achei importante para dizer para vocês que na nossa área, na medicina veterinária, tem uma falha muito grande, né? Tem um buraco aí muito grande que a gente poderia, com as medidas governamentais, aí, começar a melhorar essa parte aí do controle do CRMV também, né? Dos nossos conselhos, junto com a vigilância sanitária. Poderia atuar investigando essa parte, porque como que a gente quer controlar o uso abusivo de antibiótico, sendo que na medicina veterinária não existe nenhuma lei ainda que você tenha que comprar antibiótico na pet shop, né, no pet shop, com receituário especial para antibiótico. Se eu fizer, por exemplo, essa receita em rosinha que está ali do meu consultório veterinário, essa é uma receita comum, uma receita simples, não é uma receita especial. Então, se eu fizer um receituário deste, meu cliente, o meu tutor, o tutor do animalzinho que eu atendi, ele consegue comprar em qualquer pet shop, em qualquer clínica veterinária, antibiótico. Se eu não fizer a receita e ele tiver só um nome, ele consegue comprar.
Então isso eu vejo que é uma falha, é um buraco ali que a gente tem que começar a ter um controle, porque a venda fica muito ilegal, muito incorreta. Chegou lá, não passam pelo veterinário, muitas vezes só o balconista já prescreve, já indica uma medicação. Por isso que temos muito problema na área de pet, né? Na área de medicina veterinária, esse uso abusivo tem aumentado muito. O Brasil é um país que está ali sendo considerado um dos principais, né, um dos mais importantes ali no ranking de resistência bacteriana. Ele é um dos países, Brasil, a Índia, né, também, China, são países aí que não tem um controle legal aí, você não sabe nem dizer que tanto de antibiótico que está sendo utilizado nesses animais. Não tem nem ideia, porque não tem controle, não tem um controle efetivo. Então, nessa questão do receituário, a medicina humana já é excelente. É claro que em alguns lugares eu ainda vejo que o pessoal passa a receita, ou frauda a receita, ou faz alguma coisa. Mas a grande maioria das farmácias de nome, as farmácias renomadas, esse receituário de controle especial, sem ele você não consegue comprar um antibiótico na farmácia. Então isso já barrou total a questão de se automedicar com antibiótico. Então muitas pessoas ainda conseguem porque alguém frauda alguma receita para eles, ou às vezes o farmacêutico consegue fazer algo ali que libera esse antibiótico para ele, mas as farmácias de nome é tudo fiscalizado direitinho e eles solicitam e exigem sim um receituário desse. Então nós, médicos veterinários, quando fazemos a prescrição de um antibiótico, se for o caso, não temos ele na linha veterinária, ele vai ser comprado na linha humana, a gente manda esse receituário de controle especial, porque se for esse de consultório, via simples, não consegue comprar. Então, acho que isso deveria, estou falando aqui com vocês, sendo bem aberta, que isso deveria ser uma medida preventiva e de controle, né, de uso abusivo na medicina veterinária também, que ainda é muito falha, tá, nessa questão. Então, quais são os riscos, né, do uso abusivo dos antibióticos nos pets? Vale ressaltar que os antibióticos eles só podem ser dispensados com a prescrição médica ou veterinária, que eu já havia dito, né, para vocês. Antibiótico não cura gripe nem constipação, pois são provocados por vírus, então muitas vezes você está gripado, com uma infecçãozinha ali de garganta, às vezes pode ser vírus e não bactéria, e você se automedica, né, ou às vezes vê que o animal está tossindo, alguma coisa já taca antibiótico nele. Não, leve com um profissional, porque às vezes pode ser outra coisa que você está fazendo com que as bactérias se tornem resistentes, fazendo esse uso abusivo aí. O uso excessivo desses antibióticos, mesmo através de prescrições, levou nos últimos anos a um aumento exponencial da resistência das bactérias, dando origem a um problema sério de saúde única. Então, eu estou focada justamente nessa parte de, às vezes, buscar alternativas que não sejam antibióticos para o tratamento das infecções de pele desses animais. Nós já estamos com esse projeto aí de que a gente consiga terapias tópicas, né, shampoos com banho de antissépticos, ali, shampoos antissépticos, para que eu não tenha que usar o antibiótico via oral para esses pacientes. O impacto dessa resistência leva a tratamentos e hospitalizações mais prolongadas, infecções mais graves, uma maior mortalidade, um aumento significativo dos custos em cuidado de saúde. Não só na medicina, como também na medicina veterinária. Eu vi uma reportagem, acho que eu vou colocar depois para vocês, que a tutora, ao invés de levar o animalzinho, ela o automedicou por alguém que indicou algo em uma agropecuária. O animal ficou pior, foi só piorando, caiu a imunidade, e aí ela gastou muito mais. Então, assim, o barato, que era só comprar a medicação ali para alguém que indicou, saiu caro para ela, né? Em alguns animais, quando a gente começa a usar alguns medicamentos à base de antibiótico, ou às vezes de forma errada, sem prescrição veterinária e sem as doses corretas, o animal pode ter graves alterações, viu, pessoal? Graves, principalmente se usar a medicação humana para pets, para cães e gatos, porque muitos deles, principalmente os gatos que eu coloquei aqui, né, na imagem, principalmente os gatos, eles têm muitas reações a muitos medicamentos humanos. Então tem que tomar muito cuidado, não só com antibiótico, né, às vezes um anti-inflamatório, um diclofenac, você pode estar matando o animal. E eu vejo que tem muita pergunta em relação a isso aqui no Telesaúde, né, eles me fazem muitas perguntas em relação a, tomou diclofenaco, tomou dipirona, tomou isso, vai fazer mal? Todos os medicamentos humanos, principalmente para gatos, eles devem ser evitados. Só se não tiver na linha veterinária para a gente poder prescrever o medicamento humano. E a dose são totalmente diferentes as dosagens. Então, assim, sempre
recomendado buscar um profissional, que só o profissional vai pesar ali o animal e vai saber a dose correta. Então, se usar antibiótico em excesso, ou às vezes causando nesses animais de forma inadequada, ou às vezes até medicações humanas, o animal pode ter um mal-estar geral, pode ter diarreia, vômito, perda de apetite, inclusive, né, ele pode vomitar bastante quando ele usa uma medicação que não está na dose correta, uma medicação de forma abusiva, que vai prejudicar, principalmente animais idosos também. Eu vejo que eles têm muita restrição aos antibióticos, né? Tem que tomar muito cuidado mesmo, que pode destruir o fígado, o rim desses pacientes. A dinâmica da pele em relação às infecções bacterianas. Então, a pele dos cães, ela é dividida em duas camadas principais. Seria a epiderme, essa em cima, né? E a derme, que seria essa mais espessa do meio. A parte embaixo, que está em amarelo, é a hipoderme, que seria a camada de gordura ali, de tecido adiposo, para dar aquela proteção térmica, funciona como isolante térmico. Então, essa parte em cima aí, que envolve pelos, póreo, né, glândulas, essa parte que está escrita epiderme, camada córnea, essa é onde concentra as bactérias residentes que vão fazer a proteção ali como barreira microbiológica da pele desses animais. Então, quando tem algum distúrbio ou alguma alteração, né, da pele em si, a pele já é defeituosa, já tem uma doença alérgica ou tem uma imunidade baixa ou alguma alteração, tudo isso que é defeituoso, ele tende a piorar com infecções bacterianas recidivantes. As infecções vêm mais principalmente nesses animais que estão com uso abusivo de antibiótico, aí caiu a imunidade, aí só vai piorando o quadro. Por isso que muitas vezes você entra com a medicação que alguém prescreveu e você fala, nossa, só está piorando. Por quê? O antibiótico em si, ele está piorando todo o sistema interno do animal que vai refletir na pele. A pele, quando eu comecei a dermatologia veterinária, ela é um reflexo, né, de todas as doenças que o animal tem internamente. Então, quando tem algo na pele, você sabe que ele tem uma doença de base, ele tem uma doença sistêmica aí que está gritando e está dizendo, opa, tem algo de errado. Ou é alimentação, ou é uma doença viral, uma hemiparasitose, uma doença endócrina, uma doença alérgica. Isso já está querendo nos dizer alguma coisa. E o principal agente bacteriano que está envolvido aí em alterações de pele, em piodermites superficiais caninas, é o Staphylococcus pseudointermedes. Essa é uma bactéria que está extremamente divulgada aí, está extremamente falada na medicina veterinária e na dermatologia veterinária. Ela habita a pele, os tratos nasal, intestinal e as mucosas dos animais sadios, causando piodermite, otite externa em cães, né? Ela causa também infecções de caráter oportunista ou infecções adquiridas em ambientes hospitalares. Foi uma bactéria descrita em 2005, porém, por De Vries. Porém, eles microbiologistas observaram que ela não era Staphylococcus intermedes, e sim Staphylococcus pseudo-intermedes. E aí ela foi reclassificada através de análises moleculares, PCR, né? E são bactérias extremamente potentes aí, que sintetizam vários fatores de virulência, mecanismos de invasão tecidual, né? Como biofilme, toxinas, fatores de modulação do sistema imune, fatores de virulência como coagulase, DNase, proteína A e lipase. Então, são bactérias que tem vários mecanismos de resistência. Vocês entendem que ela não tem só um mecanismo de resistência, ela tem vários, porque ela tenta driblar aí o antibiótico que foi entrando, seja para o tratamento da cistite, o tratamento da infecção por diarreia, o tratamento da pele, qualquer alteração ali que vocês foram tratando, né, principalmente de forma errônea, essas bactérias começam a driblar esses antibióticos, liberando aí esses fatores de virulência. Aqui são alterações na pele dos pacientes que estão no projeto, ao qual a gente vai buscar alternativas contra essas bactérias, né, super resistentes. Essas são apresentações de piodermite, cães com piodermite superficial canina, que é uma infecção bacteriana da pele, a qual eles começam a ter lesões, pústulas, né, colarete epidérmico. Aqui são cães com dermatite atópica, também com bastante lesão, bastante vermelhidão, queda de pelo. Esses animais se coçam muito, né? Então, esses são animais que têm bastante infecção bacteriana. Eles fazem muita recidiva. Se o tutor não faz as condutas corretas para esse animal, que é alérgico a tudo praticamente, então ele começa a ter bastante infecção bacteriana recorrente. Ou seja, a bactéria, que é o que eu disse para vocês, o Staphylococcus pseudointermedes, ela está ali, mas tem algumas alterações que também estão fazendo com que essa pele se infeccione, né? Fique ali favorável, né? Um ambiente favorável, irritante ali, alguns irritantes alérgicos, seja alimentar ou ambiental, com queda de imunidade, com, às vezes, pelo um pouco mais sujo, não faz os banhos corretos, tudo isso favorece a proliferação dessa infecção bacteriana. Aí o tutor começa a entrar com um protocolo antigo, muitas vezes, já fui no veterinário, né? E aí
vou passar a mesma medicação, vou dar a mesma medicação anterior. Isso aí é um dos principais pontos que faz com que as bactérias se tornem mais resistentes, usar a medicação anterior, que elas já estão resistentes àquela medicação que a gente iniciou. Então, o ideal seria o quê? Fazer cultura, né? Coletar material da pele desse animal e fazer cultura para ver qual o antibiótico correto a gente deveria usar e não usar qualquer um. Então, essas piodermites, elas causam infecções com pústula também, né? E aí, esse Staphylococcus, ele é um agente que ele está sendo encontrado na pele desses animais como um agente resistente já. Então, a questão da resistência dos antibióticos, ela é alta, muito alta e desafiadora, né? Visto que a resistência dos Staphylococcus, que é uma das bactérias principais que a gente está encontrando na pele dos cães, ela é relacionada à resistência à meticilina, que anteriormente surgiu no início, como as penicilinas, que ela era um antibiótico aí que não tinha tido resistência. Eles utilizavam em larga escala e elas tinham um sucesso tremendo, a penicilina. Aí começou a ter resistência, eles mudaram para uma penicilina sintética, que foi a meticilina. Em meados de 2000, nos Estados Unidos, por exemplo, já não tinha como utilizar meticilina, vamos utilizar vancomicina. Esses antibióticos a gente utiliza eles muitas vezes na área humana, na medicina humana, né? E aí para tratamentos de infecções gravíssimas. E quando a gente vai testá-los em laboratórios para ver se já tem bactérias de cães, de animais resistentes a eles, eles já estão resistentes. Então, quando a gente observa que a bactéria, ela apresenta esse gene de resistência, que é o gene MECA, que é a alteração da proteína que faz o sítio de ligação do antibiótico com essa bactéria, ela é alterada, ela é modificada. Então, essa expressão meticilina resistente, ela se refere a cepas de bactérias, né, de Staphylococcus, que não respondem ao tratamento contra a meticilina e aí não responde a nenhum tratamento. É resistente à meticilina e tem a presença desse gene MECA, são bactérias resistentes a todas as outras classes de antibióticos beta-lactâmicos. Então, pensa, tratamento para a pele a gente usa cefalexina, né, a classe das cefalosporinas. Então, se é resistente a uma dessas classes, é resistente a todas as outras classes de antibióticos beta-lactâmicos. Aí fica muito difícil tratar. Então, pensa, se a gente não começar a ter um controle disso, a gente não vai ter medicação no futuro para tratar nem animal, nem ser humano. Vai ficar todo mundo com doença super resistente, um vai passar para o outro e aí vai exterminar mesmo. Aí consegue exterminar mesmo, porque bactéria também mata, igual o vírus está matando aí, bactéria também mata. Tem algumas infecções que são gravíssimas. A piodermite superficial canina e a dermatite atópica, elas têm relação porque esses animais com atopia, eles apresentam muitas infecções bacterianas recidivantes, são uma das principais causas aí de acometimento clínico, né, que é a infecção. E aí a gente precisa de abordagens alternativas terapêuticas para poder driblar essa resistência bacteriana, porque muitos casos brandos de acometimentos superficiais, de pele, sem necessidade de antibiótico, eles são ainda até hoje, gente, tratados com antibióticos. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que vão, né, em algum pet shop que não tem veterinário, ou às vezes uma agropecuária, e eles recomendam uma gama enorme de medicações e o antibiótico está dentre um deles lá, e corticóide, antibiótico e antifúngico. Por quê? Não fez um exame dessa pele, não avaliou o que o animal tinha de infecção, o que era realmente que a gente que estava causando a infecção ali e já tratou com tudo de uma vez. Detona com o fígado do animal, faz com que as bactérias se tornem resistentes, cai a imunidade desse paciente, usa medicação sem necessidade. Então, isso é algo muito grave, que a gente tem que começar a ficar atento, a dar mais atenção a isso e ver que medidas que a gente poderia tomar para evitar com que isso aconteça. Eu já citei lá atrás, receituário, só ser vendido se o tutor chegar ali com receita de um médico ou de um médico veterinário, né? Receita de um médico veterinário para a área pet, receita de um médico para a área humana. E essas alternativas, elas são carentes. Então, aqui na medicina veterinária, a gente observa que ainda tem uma carência de uma terapia tópica, por exemplo, eficaz, ou de uma medicação que seja eficaz contra essas bactérias resistentes. A gente precisa de mais estudos, a gente precisa de colegas, de veterinários que estejam ali atuando na parte clínica e atuando junto com a universidade também, para fazer trabalhos científicos que possam ajudar a população, né? Não só nacional, como global também, para ver onde é que está tendo mais resistência, onde é que eles estão usando mais antibiótico, vamos tomar medidas preventivas. Para quê? Para minimizar o tratamento de antibiótico terapia sistêmica, diminuir a resistência bacteriana a esses antibióticos e poupar, né? Não só o esforço, porque o tutor fica ali dando
a medicação e vai dando um monte, às vezes dá 5, né? 5 medicações de uma vez. Então, poupa esforço e custo de tratamento para o tutor também. Esse trabalho que eu disse para vocês, ele teve como objetivo, a gente está finalizando ele já foi qualificado e agora falta a defesa, teve como objetivo isolar e identificar estafilococos resistentes, que seriam os estafilococos pseudointermédio resistente à meticilina, Staphylococcus aureus, que é de infecção humana, resistente à meticilina, Staphylococcus pseudointermédio resistente à vancomicina, que a gente observou, né, que teve alguns casos que foram resistentes, e Staphylococcus aureus resistente à vancomicina em cães que apresentavam alterações de pele com piodermite superficial canina. A gente fez a citologia, identificou que tinha bastante bactéria nesses pacientes, né, com células inflamatórias. Fez a cultura das lesões, daquelas lesões que eu mostrei para vocês, né, porque o ideal é fazer a cultura bacteriana e depois identificação. Através da cultura você vai identificar qual é o agente específico ali que eu estou atuando e depois a gente ainda testou quais eram essas bactérias e quais elas eram resistentes a essas classes de antibióticos citadas. E o que a gente encontrou na pele desses cães com piodermite superficial canina? Bactérias resistentes. E a gente observou classes de bactérias de Staphylococcus aureus, que são bactérias específicas do humano, colonizando e contaminando a pele do cão. Staphylococcus pseudointermédios, que é o agente mais encontrado na pele canina, resistente à vancomicina também ali, atuando nas infecções de pele canina. E a gente encontrou um agente da classe de Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então isso é muito grave, isso é um problema de saúde pública, de saúde única, que a gente tem que começar a orientar mais os veterinários, os colegas, onde que a gente atendeu, a gente já repassou para todos esses colegas ficarem atentos, porque a disseminação ela pode ser feita do animal para o veterinário, do veterinário para outro animal que ele for manipular, se ele pegou aquele com problema de pele ou às vezes com alguma outra infecção resistente, e aí orientar o tutor que seu animal tem essa infecção. Na relação da vancomicina com a parte da medicina humana, os trabalhos que citam a vancomicina resistente ali em pacientes que tenham infecções hospitalares ou que estejam ali hospitalizados, quando eles são mandados para casa, já vai no protocolo dele, no prontuário médico ali, que ele tem uma bactéria super resistente, que ele tem que tomar todos os cuidados devidos em casa também para evitar essa contaminação. Então, nesse trabalho, a gente montou cepas de Staphylococcus aureus e pseudointermédios resistentes à vancomicina, né, colonizando a pele de animais com histórico de antibiótico terapia anterior. Então, esses foram 2 animais que foram resistentes à vancomicina, principalmente. Esses animais, eles tiveram resistência devido ao uso indevido de antibióticos, porque 2 eram atópicos, só que um tinha incidência de cistite, então usava muito antibiótico para tratamento da cistite, e a outra fazia sempre alteração de hemiparasitose. Então, será que não era mais fácil prevenir a hemiparasitose fazendo um controle de pulcarrapato do que deixar vir uma bactéria super resistente nesse animal e essa tutora vira e mexe está tratando com antibiótico para hemiparasitose e para a pele, para hemiparasitose e para a pele. Então, isso fez com que selecionasse bactérias aí que se tornassem super resistentes. É muito grave isso? É muito grave. É algo que a gente se preocupa muito, porque isso hoje pode não repercutir para nós, mas no futuro isso vai ser devastador. A gente não vai ter antibiótico para tratar essas infecções. E, como conclusão, a gente identificou nesse trabalho bactérias do tipo Staphylococcus aureus e pseudointermédios em lesões de piodermite em cães sem atopia e cães com dermatite atópica. Então, independente de doença, né, da qual doença eles tenham, as infecções já estão apresentando bactérias super resistentes. Aqui, nesse projeto, a gente tem ainda 2 etapas a concluir, que são etapas muito importantes, porque a gente identificou o agente, a bactéria que está causando infecção nesses animais, e a gente vai agora ter uma confirmação através da PCR, se ela expressa o gene de resistência, que é o gene MECA. Então, a gente vai fazer a PCR dessas 60 amostras coletadas de animais e vai definir a concentração inibitória mínima de diferentes compostos. Essa parte é extremamente importante, que é a parte que eu quero aqui deixar para vocês como conduta de como driblar essa resistência bacteriana. Pelo menos na parte dos PETs aqui, para tratamento de pele, essa seria uma das medidas, que é
tratar a pele desses animais com sprays antissépticos, seja ela clorexidina, hipoclorito ou barbatimão, que é o que a gente vai testar, e ver se esses sprays estão atuando nessas bactérias super resistentes que a gente encontrou. Será que o barbatimão, que já tem ação antimicrobiana e anti-inflamatória, sendo um antisséptico natural, ele vai ter ação nessas bactérias resistentes encontradas na pele desse cão? Será que a clorexidina e o hipoclorito, que já são usados há um bom tempo, ainda vão estar atuando de forma eficaz frente a esses agentes resistentes? Esse é o nosso intuito para finalizar o trabalho de dezembro para janeiro. E as medidas para combater a resistência bacteriana? Resumindo aí, quais seriam elas? Muito importante, reduzir o uso de antibiótico. Então, a redução dos antibióticos é a via a seguir para atrasar a resistência aos mesmos. Se eu diminuo o uso indevido de antibióticos, principalmente nessa parte que eu estou atuando, que seria na pele desses animais, e uso só antissépticos, eu melhoro a qualidade de vida desses pacientes, eu não seleciono as bactérias boas, porque elas vão estar eliminando as bactérias boas ali no intestino, se eu começar a utilizar demais, melhora a imunidade, melhora o fígado, né? Animais que têm problema renal que não pode usar, eu não tenho algo a prejudicar ali, que seria esses órgãos, né? E eu evito o gasto excessivo, o trabalho que o tutor teria ali em ministrar e a pressão de seleção, né? Eu evito que essas bactérias comecem a se tornar super resistentes. Então, a época de procurar os culpados terminou, como foi o que eu disse para vocês, a gente tem que começar a se unir como saúde única, medicina veterinária junto com a medicina humana, né, cedendo lugar a um momento de luta conjunta entre todos os agentes envolvidos na utilização de antibióticos. Na parte da produção, que eu falei um pouquinho no início para vocês, né, não é minha área de atuação hoje a parte de produção, mas eu já atuei na parte de grandes animais e a gente observa que ainda existe muita coisa feita que é ilegal, né, que não está correta, que eles querem o quê? Eles querem aumentar a produtividade, ter um lucro aí no ganho de peso desses animais para que esses animais possam ser vendidos com um preço melhor, né? E aí, evitando as doenças, eles acham que fazendo uma subdose de antibióticos, os animais não vão ter doença, o plantel vai ser vendido, melhor lucratividade. Mas a gente tem que pensar não só nisso, mas na qualidade, né, na saúde aí de um todo, né, de nós todos. Então, o mundo da produção animal ele deve comprometer para reduzir o uso de antibiótico, a usá-los de maneira mais eficiente e fomentar as práticas que melhorem a saúde e o bem-estar dos animais, assim como melhorar os níveis de biossegurança das exportações. E aí eu percebo que está melhorando, mas ainda tem alguns contextos, né, alguns produtores que fazem o uso aí indiscriminado, né, não tem como fiscalizar tudo, a gente percebe isso. E acho que essas medidas devem ser tomadas para ir no foco dessa questão que ainda está sendo um problema grave, gravíssimo, né? Então, alguns alimentos ainda são fornecidos de forma crua e a população come, né? Alimentos de forma crua. E aí eu acredito que é nesse ponto aí que a gente tem que começar a divulgar mais, acredito que fazer mais trabalhos. Quando a gente fala da parte científica, por exemplo, eu estou ali na parte científica do mestrado, com uma produção relacionada com a resistência bacteriana, o que a gente tem que fazer? Divulgar para a maior quantidade de pessoas possíveis. Porque se a gente divulgar, a gente vai começar a alertar. E quando a gente começa a alertar, alerta a veterinária, alerta a medicina humana, né, os médicos, alerta tutores, alerta toda a população, para que vocês tenham ciência de que a gente que está causando essa pressão de seleção nas bactérias, a gente que está fazendo com que elas se tornem mais resistentes, tá? Outras medidas que a gente pode usar para combater, formular e implementar um plano global nacional, isso seria interessante, eles já começam, né, o governo já começa a fazer algo em cima disso, a Organização Mundial de Saúde, né, com o mapa, fortalecer a capacidade de vigilância das doenças de laboratório clínico, fazer mais análise, né, para observar, será que essa carne, né, de frango, essa carne suína que está sendo exportada, ela está indo com uma quantidade de bactéria devida ali, que seria no limite. No Brasil, eu vi trabalhos que no Brasil tá legal, né? Tá em torno de 10% aí, mas a gente pode melhorar ainda mais, né? Podemos melhorar ainda mais. Garantir o acesso interrupto aos medicamentos essenciais de boa qualidade. Então, eu acredito que muitos medicamentos ainda são aí vendidos ou fornecidos, né, de forma ilegal, de forma clandestina, às vezes, e a gente tem que barrar isso. Regular e promover o uso correto de medicamentos, que é o que eu falei para vocês. Na linha veterinária, isso não está correto.
tá? Porque eles compram da forma que quer, onde quer, quando querem e medicam, se automedicam, medicam seus animais de forma errônea, né? Da forma que eles gostariam. Melhorar a prevenção e controle das infecções, sim. Por quê? Porque, olha só, nessa parte da pele, se eu previno com os shampoos, né, e com a antibiótico terapia tópica e evito a antibiótico terapia sistêmica, eu controlo muito mais a pressão de seleção, eu evito essas medicações e eu previno doenças recidivantes, por exemplo. Incentivar a inovação, a investigação e desenvolvimento de novas ferramentas, né, que façam um controle aí desse uso indevido também. Aqui é para mostrar para vocês que em azul escuro são as partes mais importantes que tomam aí antibióticos. Então, foi o que eu disse para vocês, aqui é um resuminho, né? Os animais de companhia, por exemplo, eles usam antimicrobianos para tratar várias doenças e o mercado pet, ele está crescendo em larga escala e eles começam a fazer uma pressão ali para o veterinário prescrever medicação e aí eu estou, né, na luta contrária, né? Vamos evitar o uso em demasia, o uso em excesso de antibióticos e vamos buscar outras alternativas, algo mais natural, né? Vamos pensar em uma alimentação de boa qualidade, às vezes um probiótico, né, para melhorar a flora, um pré-probiótico ou um simbiótico para melhorar a flora desses animais para ver se a imunidade melhora e o resto das infecções não venham, né, não apareçam. O uso de antimicrobianos em pacientes hospitalizados também pode causar resistência bacteriana, pode, né, em pessoas dentro da comunidade que se automedicam também. Animais para o abate, né, frango, ave, né, ou às vezes até algum animal silvestre que comeu alguma coisa que veio com resíduo aí de produto, né, um resíduo de agrotóxico, alguma coisa desse sentido. Então, tudo isso é uma escala que você observa que está num nicho de saúde única, que a gente tem que controlar não só uma parte, todas as partes têm que estar ali tendo esse controle devido para evitar a resistência. Aqui eu queria falar para vocês em relação aos pré-probióticos. Alguns veterinários, eles às vezes ficam de cara feia, né, achando que é produto caro, doutora, esses produtos são um pouco caros, e aí a gente prefere passar um antibiótico que já sara logo. Muitas vezes, eu prefiro usar um pré-probiótico para uma diarreia, para algo mais brando, né, para algo mais leve. Por quê? Porque eles oferecem benefícios, são bactérias boas ali, bactérias benéficas da própria flora intestinal, que vão estimular a imunidade desses pacientes. Não só a imunidade, capacidade digestiva, imunidade de defesas naturais, beneficiam também, às vezes, a pelagem, causam grandes mudanças no crescimento, né, do pelo, no desenvolvimento do animal. Então, a imunidade estando boa, esse paciente tem uma boa qualidade ali dos seus sistemas, né, de todos os seus órgãos, e eles começam a apresentar bem menos doenças, bem menos alterações, câncer, né, algumas alterações mais graves. Então, sempre eu recomendo usar um pré-probiótico ao invés de já partir para um antibiótico. Porque o pré e probiótico, eles exploram a saúde intestinal. E hoje a gente observa que quando tem disbiose intestinal, que é o distúrbio gastrointestinal do animal, se eu controlo esse distúrbio, eu controlo praticamente todo o sistema. Então, muitas vezes tem doença de pele que se eu uso só um pré e probiótico, eu já controlo bem com o shampoo e esse pré e probiótico. Tá? Então, é algo aí de alternativa legal também, que você pode estar fornecendo onde? Via oral, às vezes, né, em forma de bisnaga, ou você pode estar fornecendo na alimentação. Hoje o mercado pet, ele vem trabalhando muito nisso, já tem alimentações que tem o quê? Tem ômega 3, como ação anti-inflamatória natural, tem pré-probiótico, então que já vai ajudar esse animal. Uma alimentação de qualidade, ela evita muitas doenças, tá? Isso eu falei em um dos vídeos que eu gravei relacionado com a questão da alimentação. Uma boa alimentação para os animais, ela faz com que a gente tenha bem menos problemas de saúde desses pets. Aqui eu achei muito bacana, eu até entrei nesse site, me cadastrei, que é o Spotify da Fiocruz no ar. Aqui sim tem uma reportagem do veterinário Abílio, que ele comenta sobre um caso de uma tutora que ela foi em busca de um tratamento para o seu animalzinho e ela foi uma agropecuária e eles recomendaram para ela o uso de antibiótico, passou um corticoide também. Ela disse que no início teve melhora, mas depois o animal começou a ficar ruim. Quando levou para o veterinário, isso aqui a gente ouve vídeos, né, gravados de tutores, né, de pessoas
de pacientes que tiveram os problemas, né? Seja infecção de resistência na área humana ou na área veterinária. Esse foi da área veterinária, achei bem bacana. Quando você se cadastra lá, você põe o áudiozinho, você consegue ouvir toda a história. E a tutora comenta que ela agiu de forma errada, porque ela medicou o pacientinho e aí depois quando ela procurou um veterinário, ela disse que não tinha nada a ver o processo ali com o que ela estava tratando, né? O animal tinha apenas um probleminha de reação ali alérgica da pele, ele foi tratado com várias coisas, inclusive com antibiótico, tá? Então isso eu acho que foi uma ideia fantástica aí, que a Fiocruz já tem, acho que um tempo que está fazendo e que vem ajudando bastante aí a população, a comunidade, né, a se alertar em relação ao uso indevido dos antibióticos. E a resistência aos antimicrobianos, ela tem uma pesquisa insuficiente, sim, tá? A gente precisa de mais pesquisa, precisa de mais trabalho? Sim. Precisamos de mais trabalho nessas áreas para poder divulgar e ver aonde que é que estamos errando, onde é que estamos usando bastante bactérias. Esse trabalho que eu mostrei para vocês, que eu demonstrei, que a gente está finalizando, não encontramos bactérias resistentes à meticilina. Fantástico, visto que muitos animais não tinham uso de antibiótico terapia anterior. Os que deram resistência, eles tinham sim uso de antibiótico terapia anterior. Então, falta de comprometimento muitas vezes, porque é algo grave. Eu estou falando aqui com vocês, eu fico às vezes, né, pensando como que a gente não está agindo mais, como que a medicina veterinária, como que a medicina humana não está mais unida nessa, né? Vamos nos abraçar e vamos tomar as medidas certas, as medidas preventivas. Tá com uma vigilância fraca ainda, né? Má qualidade dos medicamentos, uso irracional dos medicamentos, falta de controle de infecção, porque muitas vezes as infecções vêm porque você não tem medidas preventivas, você não toma as medidas preventivas, deixa o problema acontecer. Quando o problema acontecer e a gente não tiver antibiótico para tratar o problema, acabou. Exterminou aí, a bactéria tomou conta mesmo. Aqui eu achei bacana porque agora, né, de 12 a 18 de novembro, é considerada a Semana Mundial de Uso Consciente de Antibióticos. Então a gente pode fazer essa mudança, né, e a gente não pode esperar. O nosso tempo com os antibióticos está se esgotando, é o que eu estou dizendo para vocês. Eu acredito que se a gente se unir, a gente é mais forte junto, né? A prevenção e saúde tem que estar aliada aos atendimentos médicos e médicos veterinários sem automedicação e com saúde de qualidade. Isso é importante. Então, eu acho que essas campanhas, essas semanas mundiais e todos esses panfletos que são divulgados e os trabalhos científicos que a gente faz também, que não é fácil, né, que dá muito trabalho mesmo, é realmente um trabalho bem assim, longo, extenso, são 2 ou 4 anos, dependendo da pesquisa, né, seja mestrado ou doutorado, para publicar algo aí para a sociedade. Então a gente está ali estudando para publicar algo para a sociedade, para amenizar o risco de doenças para a sociedade como um todo. E concluindo, a proliferação desses patógenos, dessas bactérias, né, esses patógenos microbianos resistentes ao pool atual de antibióticos é uma grande ameaça à saúde pública, a gente sabe disso, né? E a resistência dos medicamentos ela já está generalizada, viu, pessoal? Tá? Aí para todos os tipos de bactérias você observa, você faz cultura, faz PCR, você observa o gene de resistência. Ela é generalizada nos estafilococos, incluindo várias espécies que podem causar infecções zoonóticas graves em humanos e animais. Então a gente precisa de novos agentes antimicrobianos? Sim, precisa. Agentes potentes, e isso demora muito, e quando lança o produto, você vai usar, a bactéria já está praticamente resistente a ele também, né? Então, são urgentemente necessários, e sempre usar com cautela, só nos casos devidos, né? Para combater essas infecções resistentes e com risco à saúde de todos os envolvidos. Aqui são as referências. E, finalizando, eu creio que a gente gostaria de ver um cenário diferente. E assim, eu estou aqui para tentar passar um pouco desse conhecimento que eu estou começando a aflorar mais, né, a ter uma visão melhor e a atuar em cima disso desde 2017. Então, desde 2017, eu já venho fazendo um trabalho na medicina veterinária, principalmente na parte preventiva, que seria evitar o uso de antibióticos e tentar terapias alternativas, outras formas de tratamento, para que eu não cause essa resistência bacteriana, pelo menos nos animais que eu tenho atendido. E a gente gostaria de ver um cenário diferente do que a gente visualiza nessa imagem, que seria ali as bactérias tomando conta, né? E os antibióticos não tendo mais resposta. A gente gostaria que tivéssemos resposta, não só antibióticos mais potentes, mas outros antibióticos que a gente às vezes
tem utilizado e não tem tido resposta, né? Então, o cenário daqui a uns tempos, com essas divulgações e com esse gritar de que podemos sim mudar isso, né? Mudar esse cenário, que isso possa ser diferente, que a gente possa ter alternativas aí que possam evitar esse uso indevido, sim. É isso, pessoal. Obrigada.